para você sim, com certeza. Paz, irmã Érica, tá bom? Vamos ler aqui, diz assim o capítulo 3 da Epístola de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, eu já te ensinei, né? Filho de Maria e de José, esse Tiago aqui, tá bom? Tô ensinando você. Vamos lá, irmão, diz assim, ó: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça, preste bem atenção nisso. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Preste atenção aí, irmã, irmão. De nada, irmã Jô. Seja bem-vinda, irmã Franciele, Pai do Senhor, irmã Ana Maria. Deus abençoe. Tiago 3, tá? A gente já está no verso 5, diz assim: Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede ou veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva, não é? Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Paz, irmã Daniela. Deus abençoe. Irmã Silvia, irmão José. Ok? Então, a gente precisa, irmão, andar na presença de Deus. A gente precisa estar com Deus, né? Não fiquem dando bola para os comentários chatos aí, irmão, que senão você perde tua bênção aí. Nem esquenta a cabeça, tá? Não esquenta a tua cabeça, não. Tá bom? Fica tranquilo. Não esquenta a cabeça, não. Tá? Fica tranquilo. Deixa aí, depois o pastor exclui eles aí e tá tudo beleza. Então, veja o que a Bíblia diz, irmão. A Bíblia diz que primeiro a gente não deve buscar querer ser mestre da Bíblia. Porque quanto mais você conhecer, mais vai ser cobrado de você. Então, se você não tem um ministério, você não é um pastor, uma pastora, você não fica esquentando muito a tua cabeça, não, irmão. Viu? Querendo fazer teologia, querer estudar porque você quer aprender, eu não recomendo isso para você, tá? Não recomendo isso para ninguém, aliás, tá bom? A teologia é bom para uma pessoa que já conhece muito a Bíblia, para um pastor que quer ter uma base melhor de conhecimento, tá entendendo? Eu conheço muita gente que estudou teologia e desviou da verdade, irmão, se perdeu. Muita gente, tá? Que foi estudar, e daí o cara, ao invés dele estudar a Bíblia, ele estuda livros, e daí os livros, os pastores que escreveram nem sempre estão na direção do Espírito Santo de Deus. Ô irmã Socorro, Deus abençoe. Nem sempre estão. Então eu não recomendo que você fique lendo livros, eu recomendo que você leia a Bíblia, ok? Porque você pode ler um livro de um cara que é um herege, que está fora da casinha, e daí você vai pegar o entendimento daquele cara e você vai se perder no caminho.
Com muita gente já aconteceu isso. Criam, como a irmã Cris está falando, criam distorções doutrinárias, ok? Daí daqui a pouco você tá igual esses caras religiosos aí, falando que se a irmã cortar o cabelo, vai pro inferno. Falando que se o irmão se suicidar, ele não vai pro inferno, como os progressistas, como a irmã Ângela tá colocando aí. Entendeu? Buscando entendimento desses pastores calvinistas que estão aí na mídia, como o pastor Nico, né? Que é um herege, que fala que eles pregam o salvo sempre salvo, que é uma doutrina de heresia, que diz que uma vez salvo, você está salvo sempre, você não perde mais a tua salvação. E é por isso que a igreja deles está cheia de jovens, e os jovens estão nessas igrejas e continuam fumando maconha, se prostituindo, fazendo tudo que é tipo de desgraça, porque eles são ensinados que eles não vão mais perder a sua salvação, uma vez tendo encontrado ela em Jesus. Ok, irmã Luli de Atibaia? Pai do Senhor, irmão Vinícius. Ok? Então, tem muita gente, por exemplo, e a gente está vendo essa igreja progressista que é a favor do aborto. Não vê? Irmão, você não pode, a irmã, ser feminista e ser cristã, porque a Bíblia é contra o feminismo. É radicalmente contra. Você não pode ser de esquerda e professar uma fé cristã, por exemplo. Tem muita gente que gosta da esquerda, porque é funcionário público, porque é sindicalizado, e daí briga, e daí não gosta do Bolsonaro. Não precisa gostar, irmão, que o Bolsonaro é de direita e tal. Eu não estou falando de política, eu estou falando de Bíblia. Ok? Então, agora você não pode defender um regime totalitário, um regime que mata cristão, dizendo que você é cristão. Não pode. A irmã Michele está falando aí, a Igreja Batista adota isso. As igrejas calvinistas, irmã Michele, adotam isso. Isso é uma visão calvinismo. Tá? O calvinismo é um caminho doutrinário adotado pela Igreja Batista e pela Igreja Presbiteriana na sua raiz. Aí existem outras igrejas que saíram delas, como a Igreja Videira e como outras aí, Onda Dura, que são igrejas voltadas para os jovens, celulares, que adotam o calvinismo, que estão levando, vai levar um monte de gente para o inferno. Entendeu? Se você se suicidar, você vai para o inferno, independente do que aconteceu. Não tem conversa. O suicídio é um crime de morte, irmão, diante de Deus. É um pecado de morte. Não pode. De maneira nenhuma a pessoa vai se suicidar e vai ser salva. Isso é um absurdo, isso. Ok, irmão? Isso não pode. Isso é tentar contra a sua vida. Não pode. Isso é um ato do diabo, irmão. É um ato do diabo. Então, o que o diabo... eu vou contar para você uma revelação de Deus que Deus falou para mim. Você quer ouvir sobre suicídio de pastores? Nós temos visto... Aí, a gente tem visto na mídia muitos pastores se suicidando, não temos? Sim ou não? Sim. Os caras estão em depressão, os caras estão atravessando... Sabe o que Deus falou para mim? Eu vou contar para vocês um segredo. Um segredo de Deus, isso para vocês. Eu tava conversando com Jesus uma madrugada dessa. Isso não é igreja, irmã. Isso é uma seita. Mormon é seita, não é igreja, tá? Eu tava conversando com o Espírito Santo uma madrugada dessas. E eu falei, conversando com Deus a respeito desse negócio de suicídio de pastor. E Deus falou pra mim, irmão, que esses caras estão com uma vida toda errada, no pecado sujo. E quando Deus revelar, irmão, e eles descobrirem que Deus está vendo o pecado dos caras, os caras ficam com tanta vergonha que eles se matam. Deus falou pra mim que ia acontecer isso. Nós vamos... Oi, Fran, seja bem-vinda. Nós vamos começar a ver isso. Porque Deus vai começar a tirar as capas, irmão. E tem muita gente dentro da igreja escondida debaixo da capa. Pessoas que não foram chamadas por Deus para o ministério. Eu tenho uma ovelha minha aqui, a irmã Cíntia, do Rio Grande do Sul, ela é psicóloga.
Vou contar eu converso sempre com ela. Gosto muito da irmã. Ela vem para se batizar aqui em fevereiro, aqui na nossa igreja, aqui na praia, né? Nós vamos fazer o batismo na Bahia, aqui, onde a gente faz. E a gente conversando, ela falou, pastor, se você precisar de uma ajuda, precisar de alguém para te ouvir, precisar de uma conversa, ela é psicóloga, irmão. É a área dela. Eu falei para ela assim, irmão, o dia que eu precisar de um psicólogo, eu tenho que me matar. Eu, como pastor, eu tô falando. Entendeu? Eu, como pastor, eu não tô falando como ovelha. É diferente. Ok? Mais uma vez eu disse. Eu tô pregando o que a Bíblia tá falando, ó. Não vos torneis muito de vós mestres. Tá? Irmã Hélida, um abraço para Minas, povo de Minas Gerais. Tá bom? Sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. A irmã Vivi Câmara está falando, o ministério da Flor de Lis é um exemplo do que o pastor está falando aqui. Vive uma vida errada, no pecado, cheio de coisa errada, encobrindo o pecado, mentindo, enganando. Uma pessoa que foi repreendida pelo seu pastor, saiu, abriu a sua igreja, está pagando o preço. Porque quando você abre uma igreja, você começa a alcançar pessoas. É o meu caso aqui, ó, que eu estou contando para vocês. Olha quantos de vocês eu alcancei. Quantos de vocês eu estou orando. Por quantos de vocês Jesus está libertando. Hoje ainda eu orei para uma irmã aqui para quebrar uma obra de feitiço, irmão. Daí o que que acontece? Aquele demônio que está lá na obra de feitiço quebrando, ele se levanta contra a minha vida. Contra a minha casa, contra a minha família. Ele se levanta, irmão. A gente chama de espírito de retaliação. E se eu não tô com a minha vida no altar, ele vem aqui e me arrebenta, me quebra. Então eu tenho que estar com a minha vida no altar. Eu tenho que ter uma vida de santidade. Eu tenho que ter uma vida reta diante de Deus. Porque senão, quando o diabo vem me retalhar, ele arrebenta a minha vida, irmão. Arrebenta a minha família. Meus filhos vão para prostituição. Minha esposa cai doente. Você está entendendo por que você vê muito isso aí nas igrejas? Tá entendendo, irmão? Por que você vê pastores com a vida destruída? Por que você vê pastoras aí, missionários com a vida arrebentada, passando fome, vivendo uma vida desgraçada e miserável? Porque não tem estrutura, irmão. A Bíblia diz que eu devo construir a minha casa sobre a rocha, para que quando veja, eu estou embasando o que eu estou falando na Bíblia, para você não dizer que eu estou falando bobagem, eu estou pregando a Bíblia para você, purinha, irmão, purinha, para que quando a enxurrada ou a tempestade vier, não derrube a tua casa, irmão. Você está entendendo o que o pastor está falando? Então você baseia constrói a tua casa em cima da areia. O que é areia? É um ministério sem oração, é um ministério sem chamado de Deus, é um ministério, irmão, que não tem um embasamento bíblico. Uma pessoa que não tem santidade, que não se converteu. Quanta gente a gente vê aí que não é convertido, irmão, dirigindo igreja, que não tem Jesus adequadamente na sua vida. E eu não estou falando que eu sou santo, porque eu não sou, irmão. Entendeu? Então, porque eu não sou, irmão, eu não sou santo. Eu tenho defeitos, às vezes eu dou uns gritos com a pastor dá uns gritos comigo quando ele tá meio estressado. Eu não sou perfeito, irmão. Eu tenho um monte de defeito. Agora, eu não posso ser um adúltero, eu não posso ser mentiroso, eu não posso ser ladrão. Aí não, irmão. Aí não. Então eu sofro aqui na minha vida aquilo que Jesus disse, as aflições desse mundo. Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Então nós temos a aflição do nosso mundo. Às vezes a gente não tem dinheiro, daí a gente fica triste porque você quer pagar uma conta, você não tem, o cara liga, te cobra, e daí chama você de velhaco. Isso não aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo, já passei por isso. E você chora ali diante de Deus, mas Jesus, eu não sou velhaco, eu não sou vagabundo, mas o Senhor está vendo, eu não tenho dinheiro, eu não vou roubar ninguém, enganar ninguém para tomar dinheiro de ninguém. A gente passa por aflição, irmão. A gente passa por aflição, isso faz parte, irmão.
Tá entendendo? Mas daí é você começar a enganar as pessoas, irmão. Você começar a profetizar coisa que Deus não falou. Você olha essas lives de profecia que os caras estão fazendo aí. Ah, irmão, Deus tá me revelando, irmão, Deus tá me revelando, irmão. Para, irmão. Isso é mentira. Isso é gente enganando gente. Gente que gosta de ser enganado com gente que quer enganar. Né? Não é isso? Então, quando eu converso com as pessoas aqui, Deus me revela uma coisa, eu falo com as pessoas. Tem gente que manda uma mensagem para mim e fala assim: pastor, eu preciso de uma revelação para minha vida. Então, vai orar, irmão? Vamos orar a Deus? Se Deus me falar alguma coisa, eu te falo. Se Deus não falar, eu não falo. Então, por isso eu gosto de conversar com as pessoas. Para Deus me mostrar uma coisa na vida de uma pessoa, eu preciso conversar, eu preciso conhecer ela muitas vezes. Né? Então, por isso eu falo para você, liga pro pastor, daí a gente conversa, né? Você liga de manhã, eu já falei para você, não ligue de noite. Eu já falei para você que uma irmã ligou para mim sábado, 11 horas da noite, irmão. Pelo amor de Jesus, tenha misericórdia, né, irmão? Dá um tempo aí, por favor, né? Então, tem os horáriozinhos aqui para você ligar. Né? O pastor vai ligar, vou conversar com você, daí nós vamos orar. Se na oração Deus me mostrar alguma coisa, eu te falo, se ele não mostrar, eu vou falar, não, Deus não me mostrou nada. Vamos continuar orando aí, que a hora que Deus quiser, Deus vai falar, irmão. Enquanto Deus não falar, a gente não fala. Ok? Então tem muita gente aí falando coisas, né, que Deus não disse. E daí não dá certo, irmão. Daí não funciona a vida da pessoa. Tá? Entre 10 horas da manhã e meio-dia, porque, por exemplo, hoje eu acordei 10 horas da manhã, irmão. Tava muito cansado ontem. Né? Ontem ainda eu orei na igreja. Orei por vocês na igreja ontem, por todos vocês. Né? Eu fiquei quase uma hora orando ontem, só orando, irmão, de joelhos lá na minha igreja, orando por vocês, pelas minhas ovelhas. Você que é minha ovelha, você que está congregando comigo, aí que está longe do país, está fora. Ontem eu passei quase uma hora na minha igreja orando por vocês. Tem algumas que eu já lembro o nome, outras eu não lembro o nome, pela vida, porque eu ouço vocês, isso entra no meu coração, o Espírito Santo depois me lembra, e eu vou orando por vocês, irmão. Já voltou aí, tá? Já tá aí, já tá beleza. Qualquer coisa, sai e entra de novo, aí tá? Sai e entra de novo, tá bom? Eu tô orando por vocês, irmão. Tô orando por vocês. E eu disse uma coisa aqui pro meu irmão. O irmão tava conversando comigo e disse assim: mas pastor, você fica orando por todo mundo. Nem todo mundo tá vindo para ser sua ovelha. Eu disse: mas é minha obrigação orar por todo mundo. É minha obrigação alcançar todo mundo. Né? Tá orando pelos irmãos, pelos pobres e pelos ricos, pelos que têm dinheiro, pelos que não têm dinheiro. Eu tenho que orar por todo mundo. Não é que eu vou orar só por quem manda o dízimo dele para a igreja. Não, irmão. Oração pro dizimista é diferente. Quem manda o dízimo, por isso que eu peço para vocês quando vocês mandam oferta, e dízimo, manda o print do depósito pro pastor, que o teu nome vai para um caderno, irmão, de dizimista e de ofertante. Aí, num momento separado, o pastor ora só por eles. É uma coisa minha isso. Só por eles. Né? Então, como disse o irmão Sandu aí, como é que a gente vai falar uma coisa para Deus, para a pessoa que Deus não falou, irmão? Como? Não tem como, irmão. Entendeu? Então, eu preciso ser uma pessoa séria, eu preciso estar dentro disso aqui, ó. Olha o que a Bíblia tá falando aqui, ó. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Ele está falando que o dia que você controlar a tua língua, você vai controlar toda a tua vida. Sabia, irmão? Nossa, foi a maior lição que eu aprendi na minha vida, foi controlar a minha boca, sabia? É a maior lição que eu tive com Deus. É que talvez, irmã Poliana, você não consegue comentar. Eu acho que você não está na minha página. Você tem que mandar convite no Facebook, aqui no 01, mandar convite no Facebook pelo Messenger, que daí eu vejo você, você escreve lá, pastor, eu tô seguindo você, daí eu limpei o meu Facebook, já tem umas 500 vagas no meu Facebook, tá? Então, se você quiser mandar, manda o convite aí, que o pastor aceita, mas tem que ser pelo Messenger, tá? Porque senão lá no tradicional tem muita gente, eu não consigo daí, tá bom?
Irmão, tá? Se o seu irmão me perdoar, eu vou falar. Eu tenho uma live minha aí sobre o dízimo. Em breve eu vou fazer de novo, que depois que eu comecei o YouTube eu não fiz. Eu vou trazer um estudo do Novo Testamento sobre o dízimo, tá bom? Eu prometo, tá? Só não vou fazer hoje, que senão eu vou me embaraçar aqui, daí eu não consigo fazer nenhuma coisa e nem outro. Tá bom, irmão? Deus abençoe, mas eu vou fazer, tá, André? Vou fazer, vou colocar aí, vou fazer um estudo sobre o dízimo no Novo Testamento. Ele tá no Novo Testamento. Tá lá. Eu vou mostrar para vocês aí, mas numa outra oportunidade. Hoje a gente está falando sobre a língua. Então, eu era uma pessoa muito ansiosa, irmão. Sabe, eu era uma pessoa muito ansiosa, contava as coisas, Deus me revelava uma coisa que ia acontecer, eu queria compartilhar, não é falar, é compartilhar. E às vezes os troços não dava certo, irmão. E daí Deus falou para mim que eu tinha que aprender a ter segredos com Deus, irmão. Olha aí. Essa é um segredo meu para você. Eu tô te ensinando e tô te dando de graça isso, irmão. Aprender a ter um segredo com Deus. Tem coisa que Deus fala para você que você não pode contar para ninguém. Não pode contar para ninguém, irmão. Você tem que, ó, pôr um zip na tua boca. Tem coisas da minha vida que nem a minha esposa, a pastora, sabe. Eu não conto para ela. Isso é minha e de Deus só. Às vezes ela vem conversar comigo e fala: Nossa, aconteceu aquele negócio, Deus não te falou nada? Eu digo: Falou, mas eu não posso te contar. Eu não falo. Porque quando sai da minha boca, o diabo escuta. Quando Deus fala aqui comigo, na minha mente, no meu coração, o diabo não escuta. Mas quando eu vou e conto pra alguém, o diabo escuta. Ele pode entrar na minha vida e daí eu tô quebrado, irmão. Entendeu? Então eu tenho que cuidar da minha boca. Tenho que cuidar da minha boca. Você entendeu? Então a gente tem que aprender a ter segredos com Deus. Eu prefiro, irmão, que vocês liguem de manhã, entre 10 e meio-dia. Tá bom? Eu prefiro. Mas se você não puder, né? Que agora de tarde tem coisa para fazer, daí eu não consigo atender vocês direito. Se for muito urgente, daí você pode. Mas eu não consigo atender você direito, daí se você ligar de tarde, porque tem que ser ligeiro. Às vezes eu tô no carro, tô indo para lá, tô indo para cá, e eu não consigo atender vocês. Por isso que eu prefiro que seja de manhã daí. Tá bom, irmão? Sim, irmão Bruno. Sim. 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 A resposta é sim. Irmão Bruno Silva. A resposta é sim. Tá? A princípio, continua tudo como era antes no Mar de Abrantes. Ok? A princípio, sim. Então, é 041 99584 2174. Tá? 99584 2174. Tá bom, irmão? Irmão André, anota aí que você não tem muita gente que deixa ele, eu não consigo acessar depois, irmão. Você perdoa o pastor aí, mas você anota o meu aí, irmão André. Tá? É 041 99584 2174. Tá bom? Você anota aí e passa o WhatsApp pro pastor, senão eu não consigo. Que sou eu que atendo, eu que falo, eu que faço tudo. E daí eu não consigo pegar. Se você deixar teu número aí, vai passar, eu não vou conseguir pegar. Então pega o meu aí, manda o WhatsApp para mim, tá? Irmã Marli, coloca de novo aí no YouTube o meu telefone de novo, por favor. Então, quando a gente aprender a controlar, assim, eu moro em Guaratuba, irmã, é uma cidade litorânea aqui do Paraná, tá? A irmã Gisele já pôs aí, ó, irmão André Costa, ó, a irmã Gisele já pôs o número aí, pega aí, tá? Depois você manda o WhatsApp pro pastor aí. Eu moro em Guaratuba, aqui no Paraná. Tá? Guaratuba, no Paraná, é litoral do Paraná, divisa com Santa Catarina. Eu moro aqui nesse cantinho aqui do Brasil, tá? Fica 130 quilômetros de Curitiba, a minha casa, tá bom? Então, quando eu aprendi a controlar a minha ansiedade, controlar a minha boca, tá bom? Vamos orar assim, Bruno. E controlar a minha boca, eu comecei a ver as coisas mudar na minha vida. Parei de dar opinião sobre a vida das pessoas, tá? Parei de dar opinião sobre a vida das pessoas. Tá bom, irmãos? Então, a gente tem coisas que você não nem fala, irmão. Assim, aparece uns idiotas aí fazendo uns comentários idiotas, né? A gente não... Né? Que não é lugar, irmão, de você ficar zoando e fazendo bagunça. Nós estamos falando de Jesus aqui, é lugar sério. Se você não está com a intenção de ouvir Jesus, você não vem, irmão. Com todo respeito, tá? Desculpa, mas eu não tenho tolerância para brincadeira idiota.
Então, a gente precisa, irmão, andar na presença de Deus. Ok? A gente precisa fazer as coisas para Jesus. A gente precisa ter comunhão com Deus. Você tem que aprender a orar para Jesus, irmão. Eu fico triste às vezes porque tem tantas pessoas que me procuram que não conseguem orar, irmão. Mas você tem que orar. Você tem que buscar Deus. Você não pode depender de todo mundo, irmão. Hoje eu conversei com o irmão, falei para ele, irmão, faz um culto aí na sua casa, você é músico, chama os teus amigos, ou faz uma oração, aí junta todo mundo nas mãos, ora aí 30 dias, fazendo sei lá, um propósito de oração, de meia-noite, ou se não puder, às 10, ou que hora for. Mas busca Jesus, irmão. Busca. Entendeu? Então, a gente não pode estar aí, irmão, na presença de Deus aí e fazendo e fazendo aí, irmão, as coisas que não agradam a Deus. Não pode, irmão. A gente tem que fazer as coisas que agradam a Deus. A gente tem que fazer as coisas que Deus quer que eu e você façamos. E a primeira coisa que a gente precisa aprender é controlar a nossa língua. Quer ver uma coisa que as pessoas fazem que é muito complicado, irmão? É tratar os seus filhos, irmão, os seus filhos de uma maneira errada, irmão. Entendeu? É a gente tratar, irmão, as pessoas de uma maneira errada, é falar com as pessoas de uma maneira errada. Daí não vai funcionar, irmão. Olha como você trata o meu filho. O teu filho às vezes é muito lampeiro, né? Tem umas irmãs que tem umas crianças assim, não é? Umas crianças muito arteiras, faz muita bagunça. Daí ele olha e fala, meu Deus, Pia, você tá endemoniado. Meu Deus, seu miserável. Irmão, você tá amaldiçoando seu filho. Você tá amaldiçoando seu filho, irmão. Você precisa entender aí, irmão. Você precisa entender que você precisa abençoar teus filhos, irmão. Por causa toda vez, por causa da opressão, irmão Tiago. Quando você vai lá, começa a te dar um cansaço, não acontece com você? Você é opressão espiritual. É uma opressão. Entendeu? Então a gente precisa buscar a Deus. A gente precisa buscar de Deus aquilo que Deus tem. Abençoe teu filho, irmão, abençoe tua casa. Quer ver quando você vai andar no teu carro e dá um problema, você vai falar, essa porcaria, porque isso é maldito. Irmão, já tá ruim, você ainda fica amaldiçoando. Daí a tua boca vai amaldiçoar mais ainda. Abençoe. Falei, ô seu abençoado, agora você vai funcionar em nome de Jesus. Irmão bebê. Agora você vai funcionar em nome de Jesus. Irmão, quando teu filho não te obedece, teu filho começa, você põe a mão na cabeça dele e diz assim, Senhor, eu abençoo meu filho em nome de Jesus. Deus abençoa a vida do meu filho. Deus abençoa a vida do meu filho, abençoa minha casa. Chama de pestinha. Então você tem que cuidar, irmão. Você tem que abençoar. Abençoe o seu pastor. Se você tem uma igreja, você tem um pastor, abençoe seu pastor, irmão. Abençoe sua casa. A minha igreja chama-se Igreja do Porto de Cristo, irmã. Igreja do Porto de Cristo, tá? Igreja do Porto de Cristo. Agora em julho vai fazer 11 anos, irmão, que nós temos a nossa igreja já. Então a gente precisa aprender a ser uma bênção, irmão. Você precisa aprender a ser uma bênção. Você precisa aprender a ser uma bênção. Você precisa aprender a fazer as coisas que precisam ser feitas, mas da maneira correta, irmão. Você entendeu? Então para de amaldiçoar as coisas. Amaldiçoa o cachorro, amaldiçoa o gato. Porque o cachorro tá latindo muito. Eita, esse cachorro é uma desgraça, irmão. Ele vai latir cada vez mais. Olha lá, abençoe, ore pelo teu cachorro. Hoje o amarelão não tava muito bem, tá meio comendo uns gravetos. O amarelão é fogo, ele come tudo, né? Comeu uns gravetos dele, né? Eu fui lá, orei por ele, abençoei ele. Né? Então, a gente precisa estar na presença de Deus, a gente precisa aprender a abençoar.
né, irmão? A gente precisa caminhar. Não, é porto, irmão, não é corpo, é porto de navio, Porto de Cristo, tá? Igreja do Porto de Cristo. A gente tem página aí também no Facebook, se você quiser, você acha a nossa igreja aí, ok? Então a gente deve orar pelos nossos filhos, a gente deve orar pelos nossos animaizinhos, a gente deve abençoar as coisas que a gente tem. Abençoa as coisas, não amaldiçoa, irmão. Então veja, ele continua dizendo assim, ó, também a nossa língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Você já viu as pessoas se gabando das coisas? Não faça isso, irmão. Ah, você tá vendo aqui esse carro? Eu que trabalhei, eu que comprei. Não foi você nada, irmão. Se não é Jesus na sua vida, você não tem nada. Se não é Jesus na sua vida, não tem. No canal não tem link, Bruno. O pastor não é muito digital, o pastor é meio jacu e não entende muito dessas coisas aí. Então eu não tenho. O máximo que eu tenho você tem que procurar depois. Ah, olha aí, irmã Elaine. Eliane já colocou a Igreja do Porto de Cristo. Essa é a igreja do pastor, tá? Então, a gente precisa abençoar a nossa família, abençoar as coisas que a gente tem, as coisas que a gente faz. Abençoe o teu trabalho, abençoe o teu patrão, entendeu? Abençoe, irmão, a tua empresa. Quando você acorda de manhã, você vai trabalhar, mesmo que a empresa não seja sua, você só trabalha lá. Quando você entra, você fala: Deus, abençoa minha empresa, abençoa meu patrão, abençoe os meus colegas de trabalho, irmão. Amém, irmã Alice. Deus vai te abençoar. Entendeu? Abençoa, irmão. Abençoa as pessoas. Quando você vai pro teu trabalho, você vai de ônibus, vai de coletivo, né? Ô, bom dia pro motorista, Deus te abençoe. Bom dia, irmão, Deus te abençoe. Aqui na minha cidade, todo mundo sabe que eu sou pastor, irmão, porque aonde eu vou, eu abençoo os irmãos. Ô, irmão, bom dia, Deus te abençoe. Onde eu vou, irmão? Eu abençoo os irmãos. Paz do Senhor, Deus abençoe. Aonde eu entro, não tô preocupado se o cara é crente ou não é crente, não interessa. A Bíblia diz que se ele não aceitar a paz volta sobre mim, irmão. A Bíblia diz isso: aonde você entrar, saude os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Onde eu vou? Os irmãos já até se acostumaram. No começo os caras meio que estranhavam. Agora já falou: ô pastor, bom dia. Se ele é crente, fala: paz, pastor. Usa a tua boca para abençoar as pessoas. Irmão, quando eu planto uma coisa aqui na minha casa, eu tenho muita coisa plantada aqui na minha casa. Quando eu vim morar aqui, o meu quintal é bem grandão, eu moro numa casa alugada, né? Mas eu ganhei o dono da casa para Jesus, para glória de Deus, né? Eu louvo a Deus por isso. E como a casa é uma casa antiga, eu pago baratinho o aluguel aqui, o dono não quer que eu saia, já faz 7 anos que eu moro no mesmo lugar, né? Porque eu cuido. Então tem muita árvore aqui que já está com 3 metros de altura, que fui eu que plantei, árvore de fruta. Né? O quintal tá cheio de árvore, cheio de coisa aqui que eu plantei. Então quando eu planto aqui no meu quintal, no meu terreno da minha casa aqui, eu planto e eu faço uma oração, falo: Senhor, abençoa essa árvore aqui, papai, em nome de Jesus. Eu plantei um pé de ipê aqui amarelo, um pé de ipê, e eu abençoei ele, falei: Senhor, abençoa esse pezinho aqui, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa ele, meu Deus. Abençoa para que ele cresça, para que as flores dele sejam as mais lindas, Senhor, de um ipê amarelo. Que ele embeleze a minha casa, que ele deixe esse lugar aqui bonito. Não tenho manga, irmão. Aqui não dá por causa do frio. A manga não vai aqui, não tenho. Mas tem o pé de jaca, tem o pé de pitanga, tem o pé de goiaba, tem o pé de banana, tem o pé de palmito, tem o pé de fruta do conde, eu tenho de poncã, de mimosa, de laranja, de limão, tem de tudo aqui, irmão. Bastante coisa. Eu plantei bastante coisa, né? Tenho 2 pés de jaca aqui que já tá com uns 3 metros de altura aqui, bem grandão. Eu plantei a sementinha. Então nasce tudo que eu abençoo, irmão. Eu abençoo minhas galinhas, os meus patinhos. Sabe, eu adoro ver meus patos andando aqui quando eles estão aqui. Eu acho muito engraçado. Eu tenho um pato grandão, é o Honório, né? O nome do meu pato. E ele caminhando aqui, daí ele vem pertinho de mim, eu vou lá, ponho água, ele vem beber. Eles são bem mansinhos, né? Os meus bichinhos. E aí ele tá grandão, irmã Cris, tá que só cresce o bicho, né? Tá um bruto de um patão. E daí eu morro de rir com ele. Falei: ô Jesus, abençoa meus patinhos, abençoa minhas galinhas, pai. Abençoa meus cachorrinhos, meu gatinho. Eu sempre tô abençoando eles. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu gosto de plantar flor, né? Então tem umas roseiras aqui. E eu vou lá e falo: ô Senhor, abençoa minha roseira, para que ela não dê bastante flor. Claro, irmã Regina.
Claro, tem que abençoar quem te ofendeu. A Bíblia diz que se você abençoar só quem te abençoa, irmão, é fácil, até os hipócritas fazem isso. Você tem que abençoar quem amaldiçoa você, irmão. Quando eu passo aqui, eu conheço os irmãos que têm sangue de macumba, os irmãos que são espírita. E eles me veem na rua e falam, ô irmão, pro macumbeiro eu falo isso. Deus abençoe você, irmão, em nome de Jesus. E eles falam, amém, pastor, Deus abençoe você também. Olha aí, irmão. Olha aí, hoje eu postei foto do Amarelão no meu Facebook. Se você olhar no Facebook lá, você vai ver as fotos com ele. Hoje de manhã eu tava dando um amasso nele ali. E a minha filha tirou umas fotos. Se você quiser, você vai no meu Facebook, você vai conhecer o Amarelão lá. Eu postei umas fotos dele ali, né? Sempre posto foto aqui da minha casa, do meu jardim, das minhas coisas, né? E eu posto ali. Então, você precisa aprender a abençoar quem não gosta de você, irmão. Abençoar quem não gosta de você. Abençoa teu vizinho, irmão. Abençoa teu vizinho, irmão. Que meus vizinhos. Eu tenho meu vizinho da minha casa da direita aqui, que eles não são crentes, eles fazem festa sempre. Agora faz tempo que eles não fazem. Ele ficava com o som alto a noite inteira, todo mundo brigava, jogava pedra nos caras aqui. Eu sempre abençoei eles, irmão. E ali conversava. Quando eu cortava a minha grama, cortava a grama dele também. Pô, um amigão querido. Tenho ele no fundo do meu coração. De verdade, sua esposa, seus filhinhos. Quando dá maracujá, que eu tenho um pé bem grande de maracujá aqui na minha casa, que eu tô limpando. Depois eu vou tirar foto e vou pôr no Facebook, quando eu terminar de limpar ele. Mas se ele quiser te matar, abençoa ele, irmão. A Bíblia diz isso. Um macumbeiro quer te matar, você abençoa ele. Entendeu? Abençoa, irmão. Abençoa. Abençoa eles. Eu começo a orar por eles, irmã Aparecida. Ora por Deus, abençoa meu vizinho. Abençoa quem te detesta, irmão. Entendeu? Abençoa os caras. Deixa Jesus trabalhar na vida das pessoas. Pode, claro, irmão Fernando. Claro que você pode. Você pode fazer, desde que seja de coração, você pode fazer o que você quiser, irmão. Não tem problema. Então, a gente precisa, irmão, fazer isso. A gente precisa mudar a nossa língua, a nossa maneira de falar. Você já pensou, teu vizinho não é crente, daí você fica gritando com teu filho, berrando com teu cachorro, gritando com teu marido. Quando que esses caras vão ser crente, irmão? Se você não tem um bom testemunho. Eu te pergunto. Como, irmão? Então a gente precisa abençoar as pessoas. A gente precisa estar levantando as nossas mãos santas, a Bíblia diz, em todo tempo e orando pelas pessoas, irmão. Nós somos a luz no meio da escuridão. E você tem que iluminar. Se você é a luz, como que você não brilha? Irmão. Se você não é a luz, como é que você brilha? Você tem que brilhar no meio da escuridão, irmão. Você tem que brilhar. Você tem que ser luz. Você não pode ser luz só na igreja. Na igreja é fácil, irmão. Você tem que ser luz dentro da tua casa. Você tem que ser luz na mercearia do vizinho ali na esquina. Ô irmã Radar, minha pastora querida, Deus abençoe. Deus abençoe. Que bom que você tá aí hoje. Tá? Deus te abençoe. Tá bom, irmãos? Você tem que ser luz. Você tem que brilhar. A tua luz tem que refletir longe, as pessoas têm que olhar para você e ver. Moisés, quando entrava na presença de Deus, a Bíblia diz que quando ele saiu, seu rosto aconteceu o quê? Ele brilhava. E você entra na presença de Jesus e o teu rosto brilha? Esses dias uma irmã mandou testemunho para mim aqui que ela estava assistindo a nossa live, ela falou que o meu rosto estava brilhando, meu cabelo estava brilhando, que a minha barba ficou da cor do ouro. Um dia que eu estava pregando aqui, Deus estava bradando aqui nesse lugar. Você precisa ser isso, irmão. Jesus precisa brilhar na sua vida, irmão. Jesus precisa brilhar na sua vida, irmã. Se não brilha ainda, precisa começar a brilhar. Você tem que ser luz no meio desse mundo, irmão. Você não pode ser uma treva. Não pode, você tem que ser uma bênção, irmão. Você tem que abençoar as pessoas. Você tem que abençoar teus inimigos, abençoar aqueles... Veja bem, uma pessoa deve para você fica orando e amaldiçoando a pessoa. Deus, porque você tem que pegar aquele cara... Sabe quando que o cara vai te pagar? Nunca. 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 Você tem uma casa alugada, o cara não te paga o aluguel, você começa a amaldiçoar o cara. Porque você é do diabo, porque não paga, vagabundo. Irmão, quando que o cara vai te pagar? Nunca. Agora, se em vez de você fazer isso, você olhar e falar, Jesus... Coitado do meu inquilino, Senhor. Tá passando na prova, tá com dificuldade. Deus abençoa a vida dele, abençoa o seu trabalho, abençoa a sua família.
Ajuda ele, Jesus, para que ele consiga me pagar. Irmão, não é diferente? Não é diferente? Responde para mim. Não é diferente, irmão? Olha a irmã Maria aí com seu testemunho, ó. Pastor, eu sou católica, mas acompanho o Senhor. Depois que passei a acompanhar, minha vida está mudando para melhor. E as coisas têm acontecido. Glória a Deus. Olha que legal, irmão. Então, viver a palavra de Deus é amar nossos inimigos. Jesus falou isso. Amar as pessoas que não amam você. Não é? Então, você precisa aprender o mandamento de Deus. A Bíblia diz que se você não ama aquele que está perto de você, você não conhece a Deus, a tua religião é vã. Uma palavra branda alivia toda a ira, ou todo o furor, como a irmã Rosa está postando aqui. Então a gente precisa trabalhar isso na nossa vida. Como o irmão Bruno está falando, a gente não aprende isso do dia para noite, irmão. Ninguém fica crente do dia para noite. O pastor está com, nossa, quantos anos? Já estou indo para 3 décadas, irmão, que eu estou com Jesus. Entendeu? 3 décadas, irmão. Para aprender essas coisas, porque a gente faz muita bobagem, a gente fica com raiva, a gente fica estressado, fala o que não deve, depois a gente se arrepende. Mas quando a gente vai aprendendo a controlar a nossa língua, a gente não precisa se arrepender, porque você não fala. Você não fala. Você até pensa, mas a Bíblia diz que do teu pensamento não pode descer para o teu coração para sair para tua boca, que quando acontece isso você peca. Então você pode até pensar, irmão, mas o teu pensamento é só Jesus que conhece. É só Jesus. Sim, irmão Bruno, todo dia, de segunda a sexta. De segunda a sexta às 14 horas, tá? E aí à noite a gente tem culto quarta e domingo que a gente transmite também às 20 horas, tá bom? Então a gente precisa treinar, isso é um treinamento. Você sai pra rua hoje e você fica bravo no trânsito, você se estressa, você xinga, daí você fica decepcionado, fala, puxa, mas amanhã é outro dia, você vai tentar de novo. No trato com as pessoas. Tem umas irmãs, principalmente irmã, eu conversei até com uma irmã essa semana, e eu falei sobre a personalidade forte. Ah, pastor, mas é que eu tenho a personalidade forte, eu sou brabo, ou eu sou bravo, se você preferir, né? Mas eu vou falar pra você assim, ó, personalidade forte é pecado, irmão. Sabia? Porque você tem que ter a personalidade de Jesus, e Jesus disse, eu sou manso, humilde e manso de coração. O fruto do Espírito Santo é mansidão, e não rispidez. Então, se você quer ter os frutos do Espírito Santo na tua vida, irmão, tá lá em Gálatas, no capítulo 6, não é? Ser benigno, bondoso, não é assim, irmão? Tardio em irar-se. Tem, irmão Bruno? Tem um WhatsApp, sim, é 041 99584 2174, tá? Tardio em irar-se, irmão. Bondoso. Agora, você não pode ser rixoso, isso é obra da carne. Nervoso, estressado, isso é fruto da carne, irmão. Ah, mas eu falo a verdade, irmão. Às vezes falar a verdade é falta de educação. Às vezes falar a verdade é falta de educação, irmão. 5 ou 6, eu não lembro, irmão. Tá por aí. Às vezes o pastor erra o endereço, faz parte. Ok? Então a gente precisa, irmãos, a gente precisa aprender isso. Quando eu posso, Bruno, eu vou. Tá? Quando eu posso, eu vou. Tá? Se for dentro das minhas possibilidades, eu vou sim. Então, a gente precisa, irmão, aprender a ter bom senso. A gente precisa aprender a ter mansidão, ser manso, irmão. Não ser bravo, não. Ser bravo não é coisa de Jesus. Jesus não chamou você, irmão, para ter cara de quem chupa limão. Jesus não chamou você para ter razão. As pessoas falam assim, eu falo a verdade na cara. Isso para mim é falta de educação, irmão. Não é porque você acha que é verdade, que é verdade. A gente precisa ter bom senso. Às vezes você ofende as pessoas e você perdeu a oportunidade de dar um testemunho de Cristo. Você perdeu a oportunidade de trazer uma pessoa para Jesus, irmão, quando você é grosseiro.
Amém? Então, eu quero dizer para você hoje, né? Deixa eu terminar a leitura, eu quero ler mais um pouquinho aqui para você, ó, irmão. Onde é que a gente tá? Verso 7: Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Presta atenção. Nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Às vezes, irmão, a verdade, preste bem atenção no que eu vou te falar. A irmã Ângela gosta de colocar minhas frases aí de impacto. Você vai colocar mais uma, irmã Ângela. Às vezes, a verdade dita na hora errada pode matar. Aprende mais essa aí. A verdade falada, dita na hora errada, irmão, ela pode matar uma pessoa. Então, cuidado, irmão. Às vezes Deus me mostra umas coisas e eu não falo. Porque eu sei que se eu falar, eu posso matar aquela alma. É melhor a gente orar. Certo? Então é melhor a gente orar às vezes do que a gente falar uma coisa mesmo que ela esteja em evidência. Ou de maneira errada, claro. Porque dependendo da entonação da tua voz quando você está falando, você pode matar uma pessoa, irmão. Não é? Então a gente precisa aprender a ter sabedoria para falar. A gente precisa aprender a ter bom senso, a ser temperado. A Bíblia te exorta a ser temperado. Jesus disse que nós somos como o sal da terra. Se salgar demais não é bom. Se salgar de menos também não é bom. Mas é bom a gente ser salgado. Fazer diferença, irmão. Mas com bom senso. Com bom senso é melhor ser ouvido que você vai lá. Às vezes as pessoas falam cada sandice, irmão, que eu escuto, mas eu nem falo nada. Você entendeu? Então você precisa ter sabedoria. Você precisa ouvir o que a Bíblia diz. Você precisa ouvir, irmão. Você precisa ter sabedoria. Não é porque você é pastor da igreja, pastora da igreja, que você pode subir no púlpito e descascar os irmãos. Não pode. A Bíblia diz que você tem que exortar com amor. Exortar com amor, irmão, a gente precisa. Ok? A gente precisa exortar uma pessoa mais velha como se fosse a nossa mãe. Como é que você fala com a tua mãe? Eu chamo ela de senhora, a minha mãe. Daí ela fala, Sandro, vem aqui. Eu falo, senhora, mamãe, o que você precisa? Você precisa exortar um jovem como se fosse teu filho, com amor, irmão. Ensina ele com amor. Não chega enfiando os pés, brigando, chutando, gritando. Você vai perder. Perdeu, irmão. Tem amor pelas almas, tem amor pelas pessoas. Entendeu? Ore mais. Leia mais a palavra de Deus. Se oriente dentro do que a Bíblia diz. Você está entendendo? Então é melhor você esperar Jesus sabendo que você vai para o céu e ter uma vida mansa lá no céu, do que você esperar Jesus sem saber se você vai para o céu ou não, em função das obras que você produz, que você pratica, em função dos frutos que você gera. A Bíblia diz no Salmo 92 que mesmo na nossa velhice nós vamos gerar frutos e frutos doces. Então não é qualquer fruto, o fruto tem que ser doce, irmão. O fruto tem que ser bom de comer, fácil de digerir. Não adianta você ter um fruto e o fruto é azedo, irmão, é amargo. Você é uma fruta, mas você só dá limão. Só dá limão, irmão. Você tá entendendo? Só dá limão, só dá abacaxi azedo. Você precisa dar uma maçãzinha, irmão, uma laranjinha lima, um fruto gostoso de comer, um fruto aprazível, irmão, que as pessoas têm prazer de comer. Você conversar com uma pessoa, a pessoa tem prazer de ouvir você, irmão. Que você não fala bobagem, que você não fala coisa que não... Você precisa ter bom senso, você precisa ser agradável. Tá bom, irmãos? Ele continua no verso 10 dizendo assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, você não pode ter palavrão mais na tua boca, irmão. Cuidado com o que você fala. Substitua as palavras. Pense antes de falar. Substitua elas. Quando você está nervoso, quando você está estressado, não fale nada. Fique quieto, vai andar.
Eu, às vezes, quando tô estressado, irmão, eu saio, vou passear, vou andar na praia, vou relaxar, irmão. Pra mim não brigar, pra mim não falar umas coisas que depois, né? Eu vou ter que pedir perdão, vou ter que. Então é melhor a gente pensar antes da gente falar. Né? Tá nervoso, vai sair, irmão. Vai andar, vai passear, vai fazer alguma coisa. Tá bom, irmãos? Então aprenda isso. Aprenda a andar na presença de Deus. Aprenda a fazer a vontade de Deus. Ok? Meça as suas palavras, contenha, você pode pensar, às vezes até ficar com raiva, mas não fale, irmão. Não deixe isso sair. Quando sair da tua boca, você peca. Então não permita que saia da tua boca, não deixe que vá embora, né? O verso 11 diz assim: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Pode, mas não deve. Pode, mas não deve. Ela deve jorrar só água doce. Você é um crente, você é crente jogando bola, você é crente na praia, você é crente no churrasco, você é crente no aniversário. Onde você estiver, irmão, você vai ser crente, você vai ser uma pessoa moderada, uma pessoa de bom senso, você vai atrair as pessoas, você vai ser luz. Você vai atrair as pessoas para você falar de Jesus, para você aconselhar. Não é, irmão? Então você precisa ser esse crente salgado, temperado, bondoso, paciente, longânimo. Você precisa ser isso, irmão. Você precisa andar nesse caminho, fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Tá bom, irmão? Se esforça. Deus vai te dar vitória. Acaso, irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco pode a água salgada dar água doce. Então, você vai ser reconhecido pelos teus frutos. Se o teu fruto é bom, a árvore é boa e a raiz é Deus. É isso que a Bíblia diz. Se o teu fruto é ruim, a árvore não é boa e a raiz não é Deus. Então não é qualquer fruto que você come, irmão. Não é qualquer fruto. Eu já vou encerrar, já vou orar, eu quero contar um testemunho. Uma vez eu fui numa cidade para um culto fúnebre e tinha um pé de caqui. Você conhece caqui? Mas eram uns brutos, uns caquizão assim. Tava tudo para fora do muro assim, ó. E daí um presbítero que estava junto comigo falou: nossa, pastor, olha o tamanho daqueles caqui. Eu vou pegar um para comer. Eu falei para ele: eu fosse você, não pegava. Ele falou: não, mas eu peço para a irmã ali, eu não vou roubar. Eu falei: não é por isso. Ele disse: por quê? Eu falei: você acha que se aquele caqui fosse doce, tinha aquela quantidade de fruta para fora do muro e ninguém comia? Eu falei: aquilo deve ser amarrento, irmão. Quando você botar a tua boca ali, vai colar aquele troço. Será? Ele disse. Eu falei: vai lá então. Ele pegou o caqui, quando ele mordeu, irmão, ele começou a cuspir, limpar a boca. E quem conhece caqui sabe que o pastor tá falando. Amarrento, irmão, amarrou, grudou tudo a boca dele, passou mal com aquele negócio. Eu falei: irmão, fruta boa não fica vacilando pra fora. Fruta boa todo mundo come. As pessoas só não comem quando a fruta é ruim. Você entendeu o que eu tô falando pra você? Irmão, teu ministério não prospera porque o fruto não tá doce, irmão. As pessoas não chamam você para pregar porque o fruto que você tem não tá bom. Ok? Então a gente precisa, irmão, ter bons frutos. A gente precisa ter bons frutos, irmãos. A gente precisa ser agradável, as pessoas precisam gostar da gente, para você conviver com as pessoas. Irmã Solange tá falando que sabe o que o pastor tá falando. Não é? Não é terrível, irmão? Você comprar uma fruta, uma ameixa, por exemplo, vermelha, né? Que é aquela ameixona gostosa. Às vezes você compra, ela tá tão azeda. Eu não posso comer troço azedo que chega a sair lágrima do meu olho, irmão. Dá uma amarga na minha boca. Daí quando eu vou comprar, eu falo pro irmão: eu só como se você deixar eu experimentar. Se for doce, eu levo. Se for azeda, eu não quero. Quem que gosta de fruta azeda, irmão? Quem que gosta de gente que fica ligando pra você, enchendo teu saco fora de hora? Pessoa que não tem bom senso. Ninguém gosta, irmão. Então tenha bom senso, irmão. Seja equilibrado, seja temperado. Controle a sua língua, controle a sua boca. Amém? Lição de hoje é encerrado. Mais uma, né, irmão? Mais uma live. A língua, né? Então que você possa
que você possa, a irmã Cris colocou o telefone de novo, o WhatsApp, tá? Quem quiser conversar com o pastor aí, manda mensagem, não tenha pressa, tá? Assim que eu puder eu vou respondendo você, tá bom? Assim que eu puder a gente vai respondendo, tá? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado por todos aqueles que têm cooperado com o nosso ministério, eu louvo a Deus pela vida de vocês, vocês não sabem o bem que vocês têm feito, né? Eu só tenho a agradecer vocês, muito obrigado para todo mundo, vocês que têm orado, aqueles que têm mandado seus dízimos, eu agradeço muito para vocês, as suas ofertas, muito obrigado, Deus abençoe vocês, tá? Cada um de vocês aí, eu louvo a Deus pela vida de vocês, muito obrigado, tá bom? A gente tá melhorando as nossas coisas lá na nossa igreja, né? Esse mês a gente vai comprar um computador novo, mais veloz. A gente já ganhou uma câmera e nós vamos começar a transmitir pelo YouTube, né? Vai ser perfeita, imagem perfeita, transmissão perfeita. A gente já consertou a internet, lá tá bem legal. Então, os cultos de quarta e de domingo, que eu sei que tá com problema no som, né? Pelo telefone é difícil, mas lá na igreja a transmissão pelo YouTube vai ser perfeita. Vocês vão ter aí, né? Vai estar todo mundo bem legal, tá bom? E vai ficar bem legal, prometo para vocês. Vamos orar agora, fecha os teus olhos, aí inclina a tua cabeça que a gente vai orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, papai, pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão nos acompanhando. Deus abençoe, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a vida das minhas ovelhas, dos irmãos que estão me seguindo, que estão aprendendo, Senhor, aqui conosco, que o Senhor possa ensinar eles cada vez mais, para que eles melhorem, para que eles sejam pessoas melhores, para que eles sejam crentes abençoados. Abençoa, meu Deus, a sua casa, abençoa a sua família, em nome de Jesus. Que cada um deles ande, Senhor, na tua presença e seja abençoado em nome de Jesus. Meu Deus, que essa terça-feira seja abençoada, que essa terça-feira, meu Deus, seja cheia de bênção na vida dos teus filhos, nossos irmãos que moram fora do país, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, abençoá-los em nome de Jesus. O Senhor possa guardar os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, que o Senhor possa guardar os nossos irmãos em Santa Catarina, aqui no Paraná. Senhor, há uma previsão de um vento forte, que o Senhor possa guardar a casa dos meus irmãos, o trabalho, a empresa deles aqui no Sul, papai. Em nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, os nossos irmãos que fizeram aí cirurgia, meu Deus, que passaram pela mão do médico, que o Senhor possa guardar, abençoar aqueles que vão passar, abençoa eles em nome de Jesus, que todos, Senhor, andem na tua presença e seja uma bênção em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, o trabalho dos teus filhos, abençoa, Senhor, a sua empresa, abençoa o seu trabalho, tudo que eles fazem, Senhor, seja abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar multiplicando a semente de todos aqueles que têm semeado nesse ministério, abençoando poderosamente a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus. Beijo no teu coração, beijo no teu coração. Deus abençoe e até amanhã, se Jesus não voltar. Se Jesus voltar, a gente se vê no céu. Se ele não voltar, a gente se vê aqui amanhã às 14 horas, tá bom? Deus abençoe você